Educação à distância, mudando realidades. E aí, chegamos ao momento da aula que o professor Lorismar deu e nós vamos fazer a revisão. Viu? Meus príncipes e minhas princesas estão aí, firme e forte aí, nessa sala de aula aqui, prestando atenção nessa aula, porque nós vamos começar a nossa revisão. Revisão da aula 1.2. Vamos lá? 1.2 aí, a revisão, a gente começa aqui na aula 1.2, introdução aos estudos históricos. A gente começa a perguntar o seguinte: o que é história? Ficou aquela interrogação aqui. A gente sempre fica essa interrogação. O que é história? Vocês já pararam para pensar? Vamos começar aqui por baixo. A palavra história tem sua origem no grego historia, que em dialeto jônico significa investigação. Olha aí, história, então, aqui vem do significado de investigação. A história é a ciência que investiga as ações dos seres humanos em diferentes épocas. Se a história é investigação, então a história é a ciência, é uma ciência, tá? Que investiga as ações do homem em diferentes épocas. Então, como esse homem se comportou em diferentes épocas, quais suas ações, o que ele deixou de legado, tudo isso vai ser investigado pelo historiador para ser transformado em história. E tudo isso vai começar com Heródoto, o nosso primeiro historiador, que era um grego que viveu aproximadamente 2.500 anos. Há 2.500 anos, Heródoto aqui, o nosso primeiro historiador, esse grego aqui, que ele vai fazer esse primeiro processo de investigação. O nosso segundo slide, a gente fala do ofício do historiador. Qual o ofício? Já entendemos o que é história. Agora, qual o ofício do historiador? Lembrando para vocês que o ofício do historiador é compreender essas ações, desejos, pensamentos, sentimentos e criações das sociedades. Então, esse ofício do historiador é compreender essas ações, desejos, pensamentos, sentimentos e criações das sociedades. Então, ele vai entender isso, vai fazer a sua interpretação e vai transformar isso em história. O ofício do historiador também está relacionado a preservar e divulgar a memória nacional. O que ficou de memória nacional de um povo, daquela nação? Alguns vestígios que antes não eram considerados fontes históricas passaram a ser tratados como fontes históricas. E as fontes históricas são registros escritos, monumentos, fotografia, instrumento de trabalho, joia, vestimentas, tudo isso são fontes históricas. Até o século XIX, apenas documentos escritos eram considerados fontes históricas. Só que houve uma transformação. Chegamos ao século XX e a concepção de fonte histórica implicou consideravelmente vestígios arqueológicos, imagens, mitos, lendas, relatos orais, etc. Tudo isso passaram a ser também fontes históricas. E o que faz a história? O grau de transformação social varia conforme a repercussão que tiveram.
E no século XIX, outro sujeito. As mulheres passaram a ser estudadas na história. E a transformação da sociedade são consideradas pelo sujeito histórico, que pode ser tanto individual quanto em grupo. A história ela pode ser individual ou coletiva. Então, aluno, essa foi a nossa revisão. E agora, fique com a atividade. Daqui a pouco a gente volta. Ok, alunos. Agora nós iremos partir para a correção das atividades. Lembra aí que vocês tiveram um tempo, um intervalo, e vocês responderam as atividades, e agora nós iremos fazer a correção. É isso mesmo. Só lembrando que todo o material que vocês estão tendo acesso, vocês estão anotando, rabiscando em teu caderno, registrando tudo, esse material vocês irão utilizar lá no dia da prova, porque você vai fazer uma leitura, você vai fazer toda uma revisão de tudo aquilo, além de você contar também com a aula que depois vai para o YouTube. Não é isso? Então vamos lá. Iremos para a primeira questão. Joga na tela, olha lá, preste bem atenção, aluno. Nós iniciamos então essa questão de número 1, perguntando: história é a ciência que... Olha aí. Letra A. Estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra? É isso que a história, a disciplina, a ciência acaba abordando? Ou se fundamenta... Letra B. História é a ciência que se fundamenta unicamente em documentos escritos. Unicamente. Olha aí. Ou história é a ciência que... Letra C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Interessante. Tudo bem. Letra A. Ainda a questão número 1. História é a ciência que... Letra D. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade? Será? Bom... E letra E. História é a ciência que estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais, com base no empirismo. Olha só, aluno. E aí, claro, você que acompanhou a aula, que você que fez as anotações, está mamão com açúcar. Claro que você vai saber. Porque o nosso aluno, ele é top. Não é isso, Beto? Top de linha aqui, professor Luiz. Olha aí. E a professora Márcia, aqui, a professora Vera aqui, os alunos da professora Zelma já estão ligados aqui, da professora do professor Marivelton aqui, Edileuza, Osana, aqui dos professores Jânio... Estou respondendo. Gregório aqui, já estão respondendo aqui, os alunos deles são fera, do professor Wilson. Um grande abraço aí, professor Wilson. Estão aqui da professora Simone, da professora Gisiane, aqui os alunos da professora Jeane, Febrônia, do Ognei, Vera Lúcia, todos eles aqui estão ligados. Todo mundo antenado. Ligado. E já responderam, Beto? Estão aqui respondendo. Olha aí, estão enviando as respostas, claro que estão participando ativamente, os seus alunos ali discutindo entre si, não, eu acho que é aquela... Claro que vão chegar num denominador comum, né? E aí, quando tiver a resposta, envia para o Beto. Se houver alguma dúvida, e aí a gente tira a dúvida nessas questões que vocês estão aí com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, não é isso? Mas com certeza, essa questão aí foi bem explicada na aula. Quem acompanhou, quem anotou, sabe muito bem o que está falando. Então eu posso responder, Beto? Vamos lá para a correção? A maioria marcou a letra... Olha aí. C, professor Lúcio. Letra C, estuda os acontecimentos do passado dos homens. Bom, vejamos. Letra A, estuda os acidentes históricos e geográficos. A ciência história, ela cuida disso? Com certeza não. Se fundamenta unicamente em documento escrito? Não. Ou... Lá embaixo, estuda a causalidade dos fenômenos. Com certeza, tem nada a ver. Então, para os professores e os alunos que marcaram a letra, olha na tela aí, a resposta correta é a letra, exatamente, letra C.
A ciência história, ela estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Muito bem. Olha lá. Então, vejamos, partimos para a segunda questão. Joga na tela. O que diz a segunda? Ela diz o seguinte: os acontecimentos mais importantes da evolução da humanidade são conhecidos como A. Fato histórico, B. Fonte histórica, C. Período histórico, D. Pré-história ou letra E. Paleolítico. Ah, essa tá fácil. Facílima. Vamos lá? Já enviaram? Já enviaram aqui o Também? Valdinete, aqui o Juscelino, o professor Juscelino, Silvério aqui, Nadir, Luciana, os alunos da professora Luciana, Rosilaine, aqui Sirlene, Cleônia, aqui os alunos da professora Cleônia, um abraço aí para os alunos da professora Cleônia aqui, que estão respondendo aqui, professor Lorismar. E a maioria está respondendo. Já eu falo qual é a letra. Já responderam a letra? Olha aí, aluno, é isso aí. É sempre maravilhoso a participação de você, aluno, essa ligação, essa ponte com o professor aqui e o teu professor também aí, o mediador. Lembre-se, qualquer dúvida, pode mandar a questão para cá, as dúvidas, e aí nós tiramos no ar. Porque esse, quem sabe, faz ao vivo. Aqui não tem neném não. Tudo bem? Então vamos lá para a resposta. Joga na tela. A resposta correta dessa questão é a letra A. Todos acertaram aqui. Olha aí, fatos históricos. Exatamente. E aí partimos para a questão de número 3. A questão número 3 diz o seguinte: alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado de pré-história. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. A história e a pré-história só pode se diferenciar pelo critério da escrita. Logo, aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma visão teológica da história. Será que é isso? Ou, letra B, esta afirmação ela não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois ela é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita. Interessante. Letra C. Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a história da pré-história reafirmam a tradição positivista da história. Interessante. E letra D. A escrita ela não pode ser vista como critério para distinguir a história da pré-história, pois o aspecto econômico é considerado um critério muito mais importante. Opa! O aspecto econômico, olha aí. E letra E. Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses. Em razão da influência de quem? Da filosofia iluminista. Não, iluminista não. Pois é, nada a ver isso daí. Então, já responderam? Podemos passar então para a questão? Ok. Olha lá, aluno. Então, a resposta correta dessa questão vai ser a letra... Exatamente isso. Todos acertaram, professor Lorismar. Perfeito, perfeito. Os historiadores que defendem a escrita como o único critério que diferencia a história da pré-história reafirmam a tradição positivista que a história ganhou ao longo do tempo. E os alunos ali da escola Isidoro Stedley acertaram todos aqui. Ótimo. A professora... Eu tenho certeza que eles estão vibrando, porque quem prestou atenção... A professora Oneide aqui está dizendo que eles estão ligadão. Ok. Então, continue ligado, anotem tudo, porque assim, a disciplina de história, ela passa muito rápido. Quando você começa a se empolgar e gostar, já acabou. E aí, só vamos nos encontrar agora no ano que vem, depois de tudo isso. Certo? Vamos lá, então. Para a próxima questão, questão número 4. Joga na tela. Ok. Foi o primeiro historiador grego que viveu há mais de
2.500 anos aproximadamente. Esse AP. Quem nós estamos falando? Ah, Fausto? Será que é o Boris Fausto? Letra B, Heródoto, Péricles, Iságora ou Platão? Ah, aluno, essa questão aí, se não me falha a memória, ela se encontra na nossa primeira lâmina de slide. Lembra lá? Quando nós começamos a falar sobre a disciplina de História, o que significa a palavra história, de onde vem, não sei o quê, quem é o historiador? Pois é. Observe aí que a aula dada é aula cobrada. Então, está dentro da explicação do slide. Tem situações aqui que nós abordamos, nós falamos, comentamos. E você, aluno, tem que tomar anotações. Se não tomar, passa batido. Tudo bem? E aí, já sabe, Beto? Já responderam? Essa aí é fácil, muito fácil. Tá. Já responderam aqui, professor Luiz. Na verdade, eu acho que eu vou até corrigir minha fala. Não é que é fácil, é que os nossos alunos são inteligentes. Tá. Responde todas, né? Já responderam todas aqui. Ótimo. Os alunos da professora Selma, os alunos da professora Oneide, os alunos da professora Marlene, aqui já todos responderam aqui. Ótimo, perfeito então. Então, vamos lá. Joga na tela. A pergunta foi: o primeiro historiador grego que viveu há aproximadamente 2.500 anos foi o Fausto, foi o Heródoto, foi o Péricles, foi o Iságora ou foi o Platão? Então, a resposta dessa questão vai ser a letra Heródoto, meu garoto, meu príncipe, minha princesa, você acertou, não é isso, Beto? Acertou. Continue tudo. acertando, aluno. E aí, partimos agora para aquela questão que nós temos que treinar vocês para o Enem. Já que você está no primeiro ano, né? No primeiro ano, e vocês têm que se preparar para o Enem. Então, claro que vocês também vão ter que saber como é que funcionam as questões do Enem. Então, se liga no Enem. Olha o nosso slogan aí. Exatamente. Se liga no Enem. Partimos para a questão número 5. O que ela diz? Por muito tempo, os historiadores acreditam que deveriam e poderiam reproduzir os fatos, tal como havia ocorrido. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produziam, podemos assinalar corretamente. Olha lá. Letra A. Ao privilegiarem a realidade dos fatos, os historiadores esperavam produzir um conhecimento científico que analisasse os processos e seus significados. Será que é isso? Letra B. Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos e datas, que pretendia uma verdade absoluta. Opa! Verdade absoluta. Expressão da neutralidade do historiador. Letra C. Como se percebeu, ser impossível chegar à verdadeira face do que realmente aconteceu. Todo o conhecimento histórico ficou marcado pelo relativismo total. E a letra D, os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram amplamente documentados, como as festas populares e a cultura das pessoas comuns. Agora sim. E aí, professor Beto, no chat, como é que está aí a participação dos camaradas? Todo mundo aqui respondendo aqui corretamente, professor Lorismar. Aqui eles estão falando aqui, ficaram em dúvida aí entre a letra D e a letra B, mas responderam. Os fatos privilegiados, a letra D, joga lá. Os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram amplamente documentados, como as festas. Mas aí parte para a história oral, como as festas populares e a cultura das pessoas comuns, né? Ok. Claro que a letra C, ou a letra B, como você falou, é uma história linear, sequencial, cronológica, parte por parte, de nomes, de fatos e também de data, que pretendia uma verdade absoluta. Então a resposta correta é a letra B. Exatamente, letra B. E aí, claro que a nossa aula
Já acabou. Já, professor Losmar? Quando você começa a pegar um tranco, é acaba muito a aula. rápido. Então, aluno, fique conosco na próxima aula. Até a próxima. Tchau.